Olá, meus queridos e estimados alunos. Vamos falar agora do Reino Monera. Vamos utilizar aí essa nova ferramenta, para que nós possamos assistir às nossas aulas. E hoje a gente vai ver aí algumas coisas aí sobre o Reino Monera, que seria aí o nosso próximo conteúdo, certo? Então, no Reino Monera, a gente pode aí utilizar agora uma classificação diferente, Antigamente era tudo incluído aí dentro do Reino Monera, mas hoje em dia nós temos aí uma divisão em domínios, Além dos reinos, nós temos os domínios. E esses domínios, nós vamos ter aí o domínio bactéria e também o domínio árquea. São dois domínios aí para a gente dividir agora o Reino Monera. Dentro do domínio bactéria estão as bactérias, que é o que a gente vai nos ater, é algo mais explorado aí, E dentro desse domínio bactéria, além das bactérias, estão também as cianobactérias, que são aqueles tipos de bactérias que fazem fotossíntese, certo? E no domínio árquea vão estar aí as árqueas. Temos como características gerais das bactérias, a gente sempre lembra, dos conceitos prévios que vocês aprenderam no primeiro ano sobre célula, Então, as características gerais, as bactérias, elas são procariontes, elas são também unicelulares, Uma única célula, podem viver em colônias. Aí, no caso, elas viverem em colônia, quer dizer que elas vivem várias bactérias, Milhares de bactérias ali reunidas em um determinado ambiente. As bactérias também são classificadas em autótrofas e heterótrofas. As autótrofas são aquelas que vão fabricar o seu próprio composto orgânico. Aí você deve perguntar, professor, autótrofas, elas fabricam o seu próprio composto orgânico. É a mesma coisa que alimento? Isso, certo? Elas são autótrofas, então a definição de autótrofos são aqueles seres que conseguem fabricar o seu próprio alimento. E no caso aí, o mais correto para as bactérias seria a gente dizer que bactérias autótrofas são aquelas que fabricam seu composto orgânico. E também as bactérias heterótrofas, que são aquelas que dependem de outros seres para poder fabricar o seu composto orgânico. Elas podem ser classificadas também em aeróbias, Elas vão precisar de oxigênio, então bactérias aeróbias são aquelas que precisam de oxigênio. E também podemos classificar como bactérias anaeróbias, certo? No caso das anaeróbias, elas vão ter de dois tipos. As facultativas, que são aquelas que para elas tanto faz estar na presença do oxigênio ou não, É facultativo, o próprio nome já está lembrando. Anaeróbias facultativas. E temos as anaeróbias estritas. Essas aí elas não conseguem sobreviver na presença do oxigênio, certo? Vamos ver também a importância das bactérias. Será que as bactérias são importantes para nós? Então, as bactérias, elas têm importância na saúde pública, Porque são causadoras de doenças. Então, quando a gente fala de importância das bactérias, não quer dizer que sejam só coisas boas, não. Elas são coisas boas, não. Elas são importantes também, para a saúde pública. A gente tem que estar tomando alguns cuidados para não se contaminar aí com alguma doença causada por bactéria. Também em alimentos, e alguns alimentos que nós consumimos são produzidos e dependem das bactérias. Na estética também, aí você deve se perguntar aí, na estética, onde é que vai ter bactéria na estética? Pois bem, tem uma bactéria chamada de Clostridium botulínico. Essa bactéria aí, ela é utilizada para a produção do botox. Então, aquele botox que vai aplicar nas rugas, e tal, o pessoal mais velho que quer fazer esse tratamento aí com botox. Então, o botox ele é produzido com bactéria, a Clostridium botulínico. Tem também a microbiota, certo? Aí é para relacionar as bactérias que estão na nossa pele, no nosso intestino, São bactérias benéficas que vão trazer uma série de benefícios para a gente, e sem ela nós provavelmente estaríamos aí acarretados de doenças. A fertilização do solo também
é utilizada a bactéria para a fertilização do solo. No ciclo do nitrogênio, a bactéria está presente, que a bactéria ela capta o nitrogênio da atmosfera e aí as plantas conseguem, através das bactérias, pegar o nitrogênio. Outra importância também das bactérias é a associação com outros seres vivos, certo? Elas conseguem fazer essas associações tanto com plantas como com outros animais, certo? E até mesmo com a gente, as bactérias também estão aí presentes no nosso organismo. E a biotecnologia, que é uma área que ainda precisa de muito estudo, mas que vai trazer para a humanidade aí grandes frutos, né? Por exemplo, na biotecnologia estão aí estudando a produção de insulina através de bactérias. As bactérias vão ser inseridas no corpo do indivíduo que tem diabetes tipo 2, certo? E aí essas bactérias vão produzir dentro do organismo a insulina. Então a biotecnologia é algo que ainda vai nos trazer muitos frutos, mas que ainda precisa de muito estudo para que chegamos lá, certo? As bactérias também, elas não possuem membrana nuclear e nenhuma membrana intracelular, certo? Então isso quer dizer o quê? Se as bactérias não possuem nenhuma membrana intracelular, quer dizer que elas não possuem mitocôndrias, não possuem retículo endoplasmático e também não possuem o complexo de Golgi, certo? Coisas que células eucariontes possuem. Mas as bactérias elas vão possuir aí os ribossomos, vão possuir um DNA circular e também elas são possuidoras de parede celular que é feita no caso aí por peptidoglicana, certo? A substância que é feita aí a parede celular das bactérias, peptidoglicana. Possui também o glicocálice, que é uma camada externa, uma camada que vai proteger todo o material genético, né? Vai ser aí o corpo da bactéria. E essa camada externa ela é composta de carboidratos e a gente chama ela de cápsula. Então, quando você vê aí no seu livro didático a imagem de uma bactéria e tiver lá o nome cápsula, você já sabe que aquela cápsula ali é feita de carboidrato, certo? E a gente chama de glicocálice. E também a locomoção das bactérias. Como é que elas vão se locomover? Elas se locomovem através de cílios e flagelo. Cílios e flagelo, na verdade, eles são a mesma coisa, são compostos do mesmo material. Qual é a diferença então? Os cílios, eles são bem curtos e estão em grande quantidade, certo? São aqueles pelinhos que vão revestir toda a cápsula da bactéria. Então, os cílios são aquilo ali. O flagelo é um rabinho que tem na bactéria. Eu fiz um desenho para vocês ali, ó. Então, é um rabinho, pode ser só um, pode ter dois, pode ter vários ali, mas em pequenas quantidades. Nada parecido com a grande quantidade de cílios que tem em todo o corpo das bactérias, certo? O formato das bactérias agora. Elas têm alguns formatos, certo? Tem bactérias que são arredondadas, e aí a gente vai chamar de cocos, o formato dessas bactérias arredondadas. Tem bactérias que são tipo um bastão, certo? São compridinhas, e aí elas têm o formato de bastonetes. E também aquelas que são todas enroladas, que é chamado de espiroquetas. Esses são os formatos aí das bactérias que você poderá estar encontrando no seu livro didático e aí nos seus estudos. Você pode ver essas três formas aí, certo? Cocos, bastonetes e espiroquetas. Vamos lembrar também que as bactérias elas não se dividem por mitose, certo? Elas não vão fazer mitose assim como as nossas células fazem mitose. Certo? Elas fazem um tipo de divisão chamada de fissão binária. É uma divisão muito rápida, certo? Ela acontece de forma rápida pra caramba e as colônias bacterianas elas vão se desenvolver rapidamente, certo? Desde que estejam com condições ideais de temperatura, umidade e também nutrientes. Aí elas vão conseguir se desenvolver muito rapidamente e ter aí várias colônias de bactérias, certo? Para serem analisadas ou para sobreviverem ali naquele ambiente. Elas não fazem reprodução sexuada, certo? A reprodução das bactérias não é sexuada, mas isso não quer dizer que elas não troquem
o seu material genético, elas trocam material genético. Isso acontece graças a um cílio especializado, certo? É tipo o cílio que eu falei há pouco tempo para vocês, né, dos cílios. É tipo um cílio, só que ele é especializado e ele recebe o nome de pilus sexual, certo? Ele é responsável por trocar o material genético entre as bactérias. As bactérias, elas estão em todos os lugares e são fundamentais em todos os ecossistemas. Então, em todo canto que você imaginar, inclusive no nosso corpo, vai existir bactérias. Temos aí bactérias que fazem fotossíntese, como as cianobactérias. Temos bactérias para transportar o nitrogênio da atmosfera para as plantas. Temos bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica. E também temos ainda bactérias no nosso corpo que são fundamentais para manter a nossa saúde. Sem elas, nós estaríamos aí com uma série de doenças ou até mesmo a humanidade tivesse desaparecido sem essas bactérias, né? Porque elas são de extrema importância para a nossa saúde. As bactérias que nós vamos encontrar no nosso intestino, elas são responsáveis por produzir a vitamina K. Então, ela é de suma importância na produção de vitamina K. Existem até bactérias capazes de degradar tanto plástico como óleo. E essas bactérias aí são utilizadas para que aconteça a recuperação de rios, né? De repente tem um rio lá muito poluído, um rio cheio de plástico, o pessoal joga várias coisas lá, e aí são utilizadas essas bactérias porque elas conseguem degradar tanto o plástico como o óleo. Mas, como nem tudo são flores, né? Nem todas as bactérias são boazinhas. Existem as bactérias que são perigosas, que vão nos trazer alguns transtornos, né? Que vão causar doenças aí nos seres humanos, em animais, em plantas, certo? E também elas conseguem degradar o alimento, estragar a comida, certo? Além de uma série de doenças aí causadas por essas bactérias. As doenças mais comuns, né, que podemos citar aqui, dando como exemplo aí doenças causadas por bactérias, podemos citar aí a tuberculose, também podemos citar a hanseníase, o botulismo e até mesmo a gonorreia. Lembrando também que no século XIV teve uma doença chamada peste bubônica, no século XIV. Essa peste bubônica é causada por bactéria e ela matou cerca de 50% da população europeia. Para a gente conseguir tratar uma doença causada por bactéria, a gente vai utilizar antibióticos, né? Então, a única coisa que vai tratar doenças causadas com bactérias são os antibióticos. Porém, as bactérias elas conseguem se adaptar muito facilmente aos antibióticos. Então, se por acaso pegar uma doença causada por bactéria e o médico receitou aí 7 dias tomando determinado antibiótico, você tem que cumprir aqueles 7 dias. Porque se você tomar 1, 2 dias e ficar bom e parar de tomar o antibiótico, se escapar uma bactéria lá que seja, ela vai conseguir ficar imune àquele tipo de antibiótico. E uma próxima vez que você adoecer daquela doença, aquela bactéria ela vai estar imune ao antibiótico que você estava tomando e não fez o tratamento completo. Então é interessante que adoeceu, é uma doença causada por bactérias, se o médico mandou você tomar determinados dias, você tem que cumprir todo o tratamento para que não fique nenhuma bactéria no seu organismo e de uma próxima vez que você venha a ser acometido por essa doença, o antibiótico faça o efeito desejado. Como atividade para vocês, eu deixo aqui para vocês pesquisarem e diferenciar as bactérias gram-positivas das gram-negativas. São 2 tipos de bactérias. Existem bactérias gram-positivas e gram-negativas. Eu quero que vocês pesquisem, certo? E façam aí a diferença entre elas e a relação dessas bactérias gram-positiva, gram-negativa com o antibiótico. Qual é a relação que tem os antibióticos com esses tipos aí de bactérias, certo? Essa é a atividade que eu vou deixar para vocês. Vocês
façam essa pesquisa, escrevam no caderno a resposta de vocês, e aí vocês podem me enviar aí via WhatsApp ou até mesmo através do e-mail, para que eu possa corrigir e avaliar vocês aí sobre o reino Monera, sobre aí a questão das bactérias. Por hoje é só. Valeu, galerinha. Até a próxima.